Olá, bom dia. Vamos elevar o nosso coração a Deus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sustentai-nos, Senhor, ao longo deste dia, que de vós recebemos como uma dádiva, para que, amparados no teu amor, iluminados por tua palavra, esse dia nos aproxime do céu. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ouçamos o Evangelho de hoje, que é narrado por São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm a Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O principal objetivo da parábola que nós acabamos de ouvir é nos mostrar a profunda relação que existe entre terra e céu. É bem verdade que às vezes nós achamos que são realidades paralelas, o céu e a terra. Mas o que Jesus está deixando muito claro para nós é que essas realidades se interpenetram. Por isso, nós como cristãos devemos viver o hoje sem perder as perspectivas de eternidade, porque todas as escolhas que nós fizermos, toda a resposta que nós tivermos diante das realidades que nos cercam, são sementes de eternidade, ou para a salvação ou para a condenação. E hoje, de modo muito especial, na nossa relação terrena, Jesus está nos questionando sobre a maneira que nós estamos usando os bens materiais. O rico da parábola que Jesus conta nos mostra alguém que usou de modo desordenado os bens que possuía. E qual é a chave para a gente entender o que é o uso desordenado dos bens materiais? O uso desordenado dos bens materiais, ele tem como único objetivo a sua própria satisfação. Por isso que o Evangelho vai dizer, olha, que ele fazia festa todos os dias, que ele era um comilão, que ele usava roupas finas, ou seja, só pensava em si. E era tão grave isso que ele foi ficando insensível à necessidade do outro. Lázaro estava à sua porta, sonhava com as migalhas, mas ele não conseguiu mover-se de compaixão, porque o coração dele estava tão cheio, tão alimentado pelo uso desordenado dos bens, que não conseguiu reagir. Diferente do Lázaro, que tinha uma confiança, tanto que Lázaro significa aquele que Deus ajuda. Assim entendemos que a nossa confiança em Deus produz frutos de salvação, enquanto a nossa confiança nos bens materiais gera frutos de condenação. Isto posto, a gente então tem que responder: como ordenar o uso dos bens materiais para que a gente não corra o mesmo risco que correu o rico da parábola?
nós precisamos ter como princípio orientador no uso dos bens a caridade. Porque só a caridade nos salva desta busca egoísta de satisfação, mas nos ajuda a usar tudo o que nós temos como um princípio de salvação. Lembro-me quando criança que um padre uma vez contou que quando nós fazíamos caridade para alguém, era como se nós lançássemos um tijolinho para o céu, para ir construindo a nossa morada. Todo aquele que deseja encontrar salvação precisa praticar a caridade, porque a caridade é o que nos abre a porta do céu. Que nós possamos então, por esta prática tão importante da nossa fé, colher os frutos da salvação na nossa vida. Vale a pena destacar que além desta realidade da terra, Jesus também nos falou da realidade do céu, deixando para nós alguns princípios fundamentais da nossa fé. A primeira coisa que Jesus nos fala é que não existe dormição de alma, porque fica muito claro que depois da morte, imediatamente os dois se apresentam diante de Deus para o seu juízo. Lázaro encontrando salvação e o rico condenação. Diante disso, a salvação e a condenação, a gente precisa entender que são coisas eternas. Ou a gente se salva aqui, ou lá não tem mais jeito, porque salvo ou condenado é uma coisa irrevogável. Nos lembra que quem morreu não volta para trazer mensagem para quem está aqui. Não existe essa autorização. Eles lá e nós cá. Mas se eles voltassem seria muito bom para ajudar. Nós já temos alguém que voltou dos mortos e o seu nome é Jesus Cristo. Por isso então que nós o escutemos. Aquilo que Abraão disse para o rico, que eles escutem Moisés e os profetas. Em outras palavras, seria dizer que eles escutem a palavra de Deus. Que hoje eu e você possamos acolher a palavra de Deus e aprender que tudo aquilo que nós temos, Deus confiou como uma forma de nos amar e que também nos permite amar o outro que está à nossa volta. Não tenhamos medo do amor, porque o amor, além de ajudar quem está caído, salva a nossa vida e nos conduz para uma feliz eternidade. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.